Olá pessoal, tudo bem? Fizemos uma peça de mandado de segurança, estou naquela prova do 29º exame de OAB, FGV, e agora é bom também a gente aproveitar aí a toada e trabalhar já uma questão aberta, né? Porque você sabe o seguinte, a prova de vocês ela é composta de uma peça e 4 questões abertas. E por mais que vocês acertem toda a peça, e eu sei que os meus alunos normalmente vão muito bem em peça, vocês precisam de acertar questões abertas. Aliás, muitas vezes as questões abertas elas são importantes porque elas auxiliam vocês a obter nota, obter os 6 pontos que vocês precisam para passar, porque às vezes vocês não conseguem tirar 5 pontos na peça, não conseguem tirar 4, às vezes tiram 3,5, e aí vocês precisam de acertar pelo menos 2 questões abertas para vocês poderem então conseguir a aprovação. Então, hoje eu reputo que o grande vilão da prova de segunda fase em Direito Constitucional nem são as peças. As peças, elas são fáceis de serem identificadas, elas são óbvias, né? Ah, professor, mas você está dizendo isso porque você é professor. Gente, não estou dizendo isso só porque eu sou professor. Eu estou dizendo isso porque vocês irão ver, à medida que vocês forem estudando e conhecendo cada uma das peças, vocês vão perceber que não tem tanta dificuldade assim de descobrir qual é a peça adequada. E eu mostrei para vocês, eu disse para vocês que a própria FGV deixa tudo bem delimitado, deixa tudo bem fechadinho para ser aquela peça específica. Agora, as questões abertas hoje, elas têm muita importância na prova e a gente não pode deixar de dar essa importância para elas, e é por essa razão que nós vamos fazer aqui uma questão já cobrada em prova, ok? E eu vou mostrar para vocês o raciocínio adequado, como que vocês vão responder para não ter nenhum tipo de problema, tá certo? Vamos lá. Questão aí na tela para vocês. É a questão 2 da prova que nós fizemos, que diz o seguinte, olha só. Edinaldo, diretor-presidente da autarquia XX do estado Alfa, celebrou contrato de compra e venda no qual o referido ente, sem a prévia realização de licitação, alienou a Pedro e a Marcos diversos veículos de sua frota por menos de 10% de seu valor de mercado. E resignado com o ocorrido, o vereador José decidiu contratar você como advogado para ajuizar a ação cabível com o objetivo de anular o negócio jurídico e responsabilizar os autores. Ok? Então vamos entender o caso. O que está acontecendo aí, né, gente? O que está acontecendo? Nós temos um diretor de uma autarquia, né? A autarquia que é um ente da administração pública. Então, estamos falando de coisa do povo, estamos falando de dinheiro do povo, estamos falando de patrimônio do povo, não é? Então, essa autarquia X que pertence à administração indireta, através do seu diretor, que é o personagem aqui, que é o Edinaldo, está fazendo o quê? Ele está sem licitação, vendendo a frota da autarquia XX para Pedro e para Marcos, por menos de 10% do que esses carros efetivamente valem, né? Então nós temos aí uma clara e grave violação ao patrimônio público, né? Você vê que um diretor de uma autarquia X, ou seja, um ente estatal, está vendendo aí a preço de banana os carros para Pedro e para Marcos, ou seja, sem licitação ainda, ou seja, tem maracutaia aí, está errado, está lesando os cofres públicos, está lesando o patrimônio público, ok? E aí, já que a gente entendeu isso, vamos ver qual é a pergunta que está lá na prova? Olha só, letra A, qual é a ação judicial de natureza constitucional passível de ser proposta por José? É porque aqui a gente falou, a questão nos disse, que irresignado com o ocorrido, o vereador José decidiu contratar você como advogado para ajuizar a ação cabível com o objetivo de anular o negócio jurídico e responsabilizar os autores. Vem comigo aqui. Vamos pensar o seguinte, se o vereador, ele percebendo, quando ele descobriu toda essa situação criada pelo diretor da autarquia XX, o Edinaldo, ele ficou chateado, óbvio, tinha que ficar mesmo, está lesando os cofres públicos. O que o vereador José, isso mesmo, o que o vereador José pode fazer? Olha só, o vereador José, para começar, se ele é vereador,
se ele está na condição de vereador, é porque ele está com seus direitos políticos ativos. É porque ele está em pleno gozo dos seus direitos políticos, senão nem vereador ele seria e tampouco ele seria eleito. Concordam comigo? Pois bem, então o vereador José, o que ele poderia fazer no caso? Veja, nós temos um cidadão, José é cidadão, porque no que pese ele ser vereador, ele está em pleno gozo dos direitos políticos, e ele percebeu grave lesão ao patrimônio público. E a pergunta? Qual foi a pergunta aí, professor? A pergunta, na letra A, está dizendo assim: qual é a ação judicial de natureza constitucional passível de ser proposta por José? Ora, gente, qual é a ação? Aí eu pergunto para vocês, qual é a ação em que o cidadão é parte legítima para poder anular qualquer ato lesivo ao patrimônio? Ah, professor, já sei, trata-se da ação popular. Tudo bem, então é justamente a ação popular, o mecanismo, o remédio constitucional do qual José se valerá para poder sanar, evitar essa lesão ao patrimônio público, deixar que continue esse ato lesivo ao patrimônio público, qual seja vender os carros da autarquia X por menos de 10% do valor deles, sem realização de licitação. Então, a questão está dizendo assim, ó, qual é a ação judicial de natureza constitucional passível de ser proposta por José? Ora, se a gente sabe que é ação popular, nos resta o quê? Agora responder com muita tranquilidade, com muita objetividade, observando aquilo que está lá no vadimeco de vocês. Então, abram o vadimeco de vocês. Vocês sabem que a ação popular, ela está lá no artigo 5º, ela está disciplinada no artigo 5º, lá no final do artigo 5º. Nós vamos encontrar a ação popular no inciso 73, né? Diz assim, ó, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, ao meio ambiente e à moralidade administrativa. Então, como é que nós vamos fundamentar essa resposta? Nós vamos dizer assim, ó, letra A. Qual é a ação judicial de natureza constitucional passível de ser proposta por José? Ora, vocês vão escrever assim, escrevam já no caderno de vocês. A ação constitucional a ser proposta por José para evitar a lesão ao patrimônio público é a ação popular, prevista no artigo 5º, inciso 73 da CRFB/88. A ação popular também está prevista, ou também está disciplinada na Lei 4717 de 1965. E em seu artigo 1º, vale inclusive copiar o artigo, diz que qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, de entidades, olha que importante, de entidades autárquicas, que é o nosso caso aí, de sociedade de economia mista, de sociedade mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Ok? E aí vamos concluir. Sendo assim, vocês vão escrever. Sendo assim, como houve lesão ao patrimônio público, especificamente da autarquia XX pelo diretor Edinaldo, ao celebrar venda de veículos por preço irrisório, sem realização de licitação, caberá ao vereador José propor, ou, melhor dizendo, impetrar a ação popular, ok? É assim que
fica o texto da resposta aí da letra A da nossa questão aqui, ok? Tudo bem? Então vamos partir, beleza. Vamos partir agora para a letra B. Letra B. Letra B diz assim, ó. Quem deve figurar no polo passivo da referida ação? Justifique. Gente, nós estamos falando, veja bem, olha aqui para mim, look my eyes, olhe nos meus olhos. Nós estamos falando de uma ação popular, não é? Se estamos falando de uma ação popular, estamos falando de um remédio constitucional, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, e que se você for lá no artigo 5º, inciso 73, esse dispositivo conterá remissões que vão te levar para a lei da ação popular, que é a lei 4717, que é uma lei também, olha, aqui no meu Vadmecum está com 2 páginas. Uma página, 2 páginas no máximo aqui. É uma lei pequena que você consegue ler ela rapidamente no momento de prova, ok? Tudo bem? E vocês vão perceber nessa leitura de vocês que fica fácil responder essa questão, porque, olha só, vamos lá no artigo 6º. O que diz o artigo 6º da Lei 4717? Eu estou com o meu Vadmecum aberto aqui. Diz o seguinte: a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Ou seja, gente, quem compõe o polo passivo de uma ação popular, quem vai compor o polo passivo de uma ação popular é todo mundo que se beneficiou daquele ato lesivo. É todo mundo que participou para que aquele ato lesivo ao patrimônio público ocorresse. Então nós estamos falando aqui que Edinaldo vai compor o polo passivo, que ele é o diretor da autarquia X. A própria autarquia XX vai compor o polo passivo. Aquelas pessoas que compraram os veículos, quem? Vamos ver ele aqui na tela, olha só. Pedro e Marcos, não é? Pedro e Marcos, eles também vão compor o polo passivo da ação popular, não é? Por quê? Porque eles estão se beneficiando do ato lesivo, aí, estão comprando por preço irrisório os veículos da frota da autarquia XX, ok? E aí como é que fica a resposta? Como é que eu vou escrever minha resposta, professor? Ora, vocês vão fundamentar com o artigo 6º. Então, vamos lá, vamos ver a pergunta direitinho para a gente responder conforme a pergunta. Vocês vão escrever letra B, parêntese. Quem deve figurar no polo passivo da referida ação? As pessoas que irão compor o polo passivo da ação popular proposta por José, que eu estou relacionando ao caso, serão Edinaldo, por ser diretor-presidente da autarquia XX do estado Alfa, Pedro e Marcos, que se beneficiaram do ato lesivo comprando os veículos por menos de 10% de seu valor de mercado, conforme preleciona o artigo 6º da Lei 4717, que diz que, aí vocês vão copiar a íntegra do artigo, o caput do artigo, a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo, blá 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 blá. É simples assim. Gente, é muito simples, tá vendo? Uma questão super tranquila que eu considero como sendo uma questão muito fácil, né? É claro que vocês têm que ter um bom conhecimento dos remédios constitucionais, é muito bom também ter conhecimento do artigo 5º, e olha, eu vou deixar uma dica aqui para vocês, lá no meu site, no site do Aprovarium, né, no site do Aprovarium, vou até mostrar aqui para vocês, olha só que interessante, tem um curso gratuito lá, tem um curso gratuito que é o artigo 5º, inciso por inciso, então vocês vão digitar www.aprovariumonline.com.br e vocês vão ver que tem alguns cursos gratuitos aqui. Olha só, eu faço referência a esse curso aqui, ó. Esse curso, artigo 5º, inciso por inciso, vai dar para vocês uma base muito legal. Ele está gratuito aqui, ó. Tem 2 cursos gratuitos, artigo 5º, inciso por inciso, e a classificação das constituições, ok? Então vão lá no site, vai ser muito importante.
vai ser muito valioso para vocês. Eu sempre digo, aquele que tem um bom domínio do artigo 5º e seus incisos faz sempre uma prova muito boa de direito constitucional. Ok, gente? Então vamos ficar por aqui, resolvemos essa questão e em breve eu vou trazer aqui mais questões para vocês, tá certo? Um abraço para vocês.